O vento uivava lá fora enquanto eu dirigia pela estrada deserta. A noite era densa e a escuridão só era interrompida pelos fracos feixes de luz dos faróis do meu caminhão. Eu estava sozinho, perdido em meus pensamentos e na monotonia da estrada interminável. A rádio chiava e a estática contribuía para a atmosfera inquietante que envolvia meu veículo. Eu mal podia ver a próxima curva, mas algo me impelia a continuar. De repente, um vulto surgiu na beira da estrada. Pisquei os olhos, pensando que fosse apenas cansaço. No entanto, o contorno sombrio persistiu, e eu pude ver a figura de uma mulher, vestindo um vestido branco esvoaçante. Eu diminuí a velocidade instintivamente, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Quando meu caminhão parou, ela estava ao meu lado, com olhos vazios fixos em mim. Seus lábios se moveram lentamente, mas nenhum som escapou. Tentei ignorar a sensação de pavor e acelerei, deixando-a para trás. No entanto, ela reapareceu à frente, como se a estrada se esticasse para mantê-la sempre ao alcance dos meus faróis. Meu coração martelava no peito, a respiração ficando cada vez mais difícil. Quando tentei ligar para a polícia, o telefone não tinha sinal. O rádio agora emitia sussurros ininteligíveis, aumentando minha aflição. A mulher continuava a me perseguir, seu rosto pálido aparecendo na janela sempre que eu olhava para o retrovisor. Cada vez que eu tentava fugir, ela se aproximava mais. Desesperado, decidi parar em um posto de gasolina abandonado, na esperança de me livrar dela. Ao entrar no local deserto, as luzes tremularam, e sombras dançaram nas paredes. Um arrepio percorreu meu corpo quando percebi que não estava sozinho. Vultos se moviam nos cantos, sussurros ecoavam pelos corredores vazios. O medo se intensificou quando notei que as figuras eram outras almas perdidas, caminhoneiros que não conseguiram escapar do encanto da estrada. Eles sussurravam histórias de tragédias e infortúnios, advertindo-me para não seguir em frente. Ignorar suas advertências parecia impossível, mas eu sabia que não tinha escolha. Retornando ao caminhão, a mulher ainda estava lá, olhos sem vida fixos nos meus. A estrada se estendia à minha frente como uma serpente interminável. Cada quilômetro percorrido era uma eternidade, e eu me via preso em um pesadelo sem fim. À medida que o sol começava a surgir, a mulher desapareceu, mas a sensação de terror permaneceu. Ao olhar para o retrovisor, vi outros caminhoneiros, presos na mesma sina, seus olhos refletindo o vazio de suas almas perdidas. A estrada se tornou minha prisão, e eu, um prisioneiro do terror que se escondia nas sombras da noite. O vulto da mulher branca continuava a assombrar meus sonhos, e o eco dos sussurros do posto de gasolina abandonado ecoava em minha mente. O asfalto parecia absorver as histórias trágicas que ali ocorreram, transformando a estrada em um portal para o desconhecido. Cada curva era um convite para o inimaginável, e eu me via destinado a vagar pela eternidade, uma alma perdida na estrada assombrada. Era uma noite comum na estrada, e eu estava dirigindo meu caminhão rumo a um destino distante. As luzes da cidade começavam a desaparecer no retrovisor, deixando para trás a civilização e mergulhando-me em uma escuridão perturbadora. O rádio chiava com uma transmissão fraca, mas a monotonia das ondas sonoras logo foi quebrada por um sussurro indecifrável. Um calafrio percorreu minha espinha, mas atribuí isso à interferência na transmissão. À medida que avançava, a visibilidade diminuía e uma neblina densa começou a se formar ao redor da estrada deserta. Foi quando notei um vulto indistinto à beira da estrada. Um arrepio percorreu meu corpo quando percebi que aquilo não era um truque da minha mente. Diminuí a velocidade, instintivamente cauteloso. A figura emergiu da neblina, revelando um homem de aparência desgastada, vestindo trajes de outra época. Ele levantou a mão como se pedisse carona. Sua pele pálida e olhos vazios eram iluminados apenas pelos faróis do meu caminhão. Uma sensação de inquietude tomou conta de mim, mas algo na expressão do homem fez com que eu decidisse ajudar. Ele subiu a bordo, agradecendo com um murmúrio ininteligível. Ao perguntar sobre o destino, ele apontou vagamente para a frente. À medida que avançamos pela estrada, a atmosfera no interior da cabine tornou-se pesada.
O rádio, agora sintonizado em uma estação desconhecida, reproduzia uma música distorcida e vozes sussurrantes. O homem ao meu lado permanecia em silêncio, fixando o olhar na estrada escura à frente. Foi então que, sem aviso, ele virou a cabeça em minha direção, revelando um rosto cadavérico e um sorriso sinistro. Um grito escapou de minha garganta enquanto eu via seus olhos se transformarem em um vermelho profundo. O caminhão começou a tremer e as luzes piscaram. Eu queria parar, mas minhas mãos estavam grudadas ao volante. A estrada à nossa frente parecia se estender indefinidamente, sem sinal de civilização. O homem ao meu lado começou a murchar diante dos meus olhos, transformando-se em uma sombra disforme. Finalmente, as luzes do amanhecer apareceram no horizonte, dissipando a neblina e revelando a estrada vazia à minha frente. O homem ao meu lado havia desaparecido, e eu estava sozinho novamente. Tremendo, continuei dirigindo, incapaz de esquecer a experiência sobrenatural que acabará de vivenciar. Quando finalmente alcancei um posto de gasolina, contei minha história aos atendentes incrédulos, mas algo no olhar deles sugeriu que aquela estrada guardava segredos que eu jamais compreenderia completamente. Os dias que se seguiram foram marcados por pesadelos recorrentes e uma sensação de que algo havia se ligado a mim naquela noite. Cada vez que eu fechava os olhos, via os olhos vermelhos do homem, e sua risada ecoava em minha mente. Mesmo quando estava longe da estrada, o peso do desconhecido continuava a assombrar-me. E assim, eu me tornei um caminhoneiro destinado a vagar entre a realidade e o inexplicável, com a estrada como meu único companheiro e testemunha silenciosa do terror que vivi naquela noite. A noite caía sobre a estrada enquanto eu dirigia meu caminhão por uma região isolada. O céu estava nublado, e o vento sibilava entre as árvores que margeavam a rodovia. A tensão aumentava conforme a escuridão se intensificava, e a estrada, iluminada apenas pelos faróis do meu veículo, parecia se estreitar, apertando-me em um corredor sinistro. Ao me aproximar de uma curva, avistei algo estranho na beira da estrada. Parei o caminhão, minha curiosidade mesclada com o medo crescente. Desci e caminhei em direção a uma figura encapuzada, que parecia rezar diante de uma lápide solitária. Um frio percorreu minha espinha quando percebi que a lápide tinha meu nome gravado. Assustado, retornei ao caminhão e continuei pela estrada, tentando ignorar a sensação de pavor. A atmosfera tornou-se opressiva, e a estrada parecia esticar-se infinitamente em meio à escuridão. Foi quando avistei uma casa abandonada à beira da estrada, suas janelas quebradas sussurravam histórias de um passado sombrio. Decidi parar para descansar, pensando que talvez o cansaço estivesse brincando com minha mente. Ao entrar na casa, senti uma presença pesada no ar. Os ruídos crepitantes do assoalho ecoavam pelos corredores vazios. Subi as escadas em direção a um quarto, onde uma cama empoeirada parecia convidativa. No entanto, ao deitar, ouvi passos lentos se aproximando do quarto. A luz oscilante revelou uma sombra alta e esguia, pairando sobre mim. Seus olhos eram vazios, mas irradiavam uma energia maligna. Tentei gritar, mas nenhum som escapava dos meus lábios. A sombra estendeu a mão em minha direção, e o quarto foi tomado por uma escuridão total. Acordei no caminhão, com o coração acelerado e uma sensação de horror persistente. A estrada à frente parecia nunca ter fim, e os arredores começaram a distorcer-se de maneiras inexplicáveis. A rádio, agora emitindo estática e murmúrios indistintos, parecia uma transmissão do além. Ao passar por uma placa que indicava uma cidade próxima, percebi que estava preso em um loop interminável. As mesmas paisagens repetiam-se, como se eu estivesse preso em um pesadelo cíclico. Cada vez que chegava à cidade, o ambiente tornava-se mais distorcido, revelando imagens grotescas e assombrações que desafiavam a lógica. A noite eterna e a estrada interminável tornaram-se minha prisão. A cada curva, algo macabro aguardava para testar meus limites. O medo se transformou em desespero, e a incerteza do que era real e do que era uma ilusão perturbava minha mente. Eu era um caminhoneiro perdido em uma realidade distorcida, onde as barreiras entre vida e morte, sonho e pesadelo, se desfaziam diante dos meus olhos assombrados.